Olá pessoal, estamos começando mais uma sessão extraordinária e como vocês já podem ver, temos mudanças. Estamos aqui num novo estúdio da ProHub, que agora fica aqui dentro da PUC, dentro da Famecos. Então essa nova estrutura que vocês já viram no episódio anterior, que era um teste, mas agora de fato estamos aqui direto da PUC nos estúdios da ProHub e também a gente está estreando hoje a nossa nova identidade visual. Para um convidado especial, a gente tinha que ter uma novidade, né? Então, a gente tem a nova identidade visual do Sessão Extraordinária, em novas cores, novas artes. Então, fiquem ligados, já sigam a gente lá no Instagram, acompanhem também os nossos cortes dentro das outras redes sociais. Temos no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem. Para quem gosta de ouvir bastante também, conectar no carro, às vezes numa viagem, temos a versão no Spotify, que facilita bastante nesses deslocamentos. No TikTok também a gente posta os cortes, então fiquem ligados, compartilhem bastante com seus amigos que a gente vai atingir ainda mais pessoas e consequentemente, novos convidados. Bom, quero agradecer mais uma vez, meu amigo, irmão Daniel Escola. Obrigado. Muito obrigado pela parceria e vou reforçar aqui, né? O livro do Daniel Escola. Lançado no ano passado, O Aluno da Tempestade, se encontram na Amazon e nas livrarias aqui de Porto Alegre. Isso. Então, quem ainda não adquiriu o livro do Daniel, O Aluno da Tempestade, que conta sobre a linda história de superação que ele vivenciou nos últimos tempos, é uma história linda de trabalho, dedicação e superação. Então, corram lá e adquiram já o seu livro, O Aluno da Tempestade. E bom, nosso convidado de hoje, né, a gente vai falar um pouco de Cidadão Kane, pouca vogal, passando por palcos lotados, momentos de silêncio profundo também. Acho que faz parte de todo esse processo. Construiu uma das trajetórias mais autênticas da música brasileira. Multi-instrumentista, compositor e contador de histórias. Nosso convidado, Duca Lendecker. Obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. Aliás, lindo esse título, né? Eu gosto de navegar também, né? E tem aquele ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, é isso aí, cara. Puxa, muito bonito esse título. É uma frase do Roosevelt. Muito bom, muito bom. E realmente, quem acompanha diariamente já pôde ouvir as histórias. É interessante, né? porque na capa tinha uns pinguinhos aqui, pingos, tá? Uhum. Aí era bem em junho do ano passado. Aí eu pedi para o editor tirar, porque podia remeter a enchente. A enchente. Ah, sim, né? E foi trágico, né? Pô, foi um período de muita superação, né? Muito. Que a gente teve que... Sim, A gente até tem conversas aqui, vários bate-papos que a gente teve aqui no programa também, focado nisso, a própria Gabriela. Esse título Bordage. serve para o estado inteiro, né? Isso. Os alunos da tempestade. Justamente, acho que teve um novo ressignificado, acho que acho que o título já estava dado antes da... adaptado já. Até, Mas... sabe, até eu fiquei me questionando sobre tempestade. Aí o editor disse, não te preocupa. Esse ele vai durar 20 anos, sei lá, 30 anos. Daqui 30 anos, talvez as pessoas não lembrem mais. Foi só, realmente, ocasionou, né, que as duas coisas foram ao mesmo tempo, mas realmente vai perdurar por muito mais tempo, né? Bom, e antes da gente conversar o nosso bate-papo, eu tenho que agradecer nossos patrocinadores, que permitem que a gente esteja aqui tendo essa troca muito interessante. A Geoprospec, que está conosco há bastante tempo já, é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais, geológicos, supervisão e monitoramento ambiental e de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam eles lá no Instagram, @Geoprospec. O nosso parceiro desde o último episódio, o Icone Food. Para quem é da região metropolitana, especialmente ali, Estância Velha, Novo Hamburgo, a minha cidade. Xizão. Que é depois da madrugada, Não, meu né? caso. Depois da noite, depois dos shows do Duca. Quem quer curtir ali, quando o Duca estiver tocando pela região, fazer o after ali, já sabem, Icone Food. Até as 3, 4 horas da manhã eles vão estar ali te esperando, né? Para fazer aquela saída da festa, aquela noite no final de semana. Todos os lanches através do iFood também. Vocês podem pedir os melhores cachorro-quentes, lanches picados, né? Para vocês aproveitarem a sua noite. Então, no Instagram e também no iFood, Icone Food, o seu ícone das madrugadas lá na nossa região do Vale dos Sinos. Dois novos parceiros hoje, Escola.
Inc Comunicação Integrada, que fez todo esse novo layout do nosso podcast. A gente tem que fazer um agradecimento para eles, que é uma agência de marketing que acredita na criatividade com propósito e conexão verdadeira entre as marcas e pessoas, e principalmente em projetos que contam boas histórias, assim como a gente. Eles chegam agora para somar na comunicação do nosso podcast e na nossa nova identidade visual e também na construção de tudo que vem pela frente. Então fica aqui o nosso agradecimento à galera da Inc Comunicação Integrada e sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, o Sessão Extraordinária. E outro, um grande parceiro aqui, vamos estar tomando um chimarrão na cuia deles, da Cressol, a cooperativa de crédito, que nasceu aqui no nosso Rio Grande do Sul, uma das maiores já do Rio Grande do Sul, a terceira maior e uma das mais novas também. Com os pés no campo e o coração voltado para as pessoas. Hoje está presente em todo o país, conectando milhares de brasileiros que acreditam em um jeito mais humano, justo e coletivo de crescer. E é por isso que essa parceria faz tanto sentido para a gente, porque aqui no Sessão a gente também acredita no poder do diálogo, na escuta da comunidade. Então fica aqui nosso agradecimento também à Cressol por acreditar no nosso conteúdo e nos ajudar a seguir contando essas histórias. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a Cressol, o qual a gente vai estar aqui com a cuia tomando o nosso bom chimarrão. Também os nossos parceiros, a Caderode e a Quero Café, que também temos aí à disposição. Duca, que gosta de um café, vai poder estar apreciando. Então era isso, podemos tocar a ficha agora. Duca, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Sessão Extraordinária. E vamos lá, como é que a música chegou na tua vida? Cara, então, eu perdi o pai com 8 anos de idade. Minha mãe era professora de história, eu tinha mais 2 irmãos, né? E, puxa, foi um baque, assim, né? Eu lembro que foi muito traumática a perda do meu pai. E, pô, minha mãe é professora, né, cara? Imagina, nos anos 70. Eu falei, cara, ferrou, eu vou ter que me virar. Imagina, mudou tudo em casa, porque meu pai, né? Minha mãe trabalhava, meu pai também trabalhava. E só a mãe para alimentar 3 caras, né? Na idade assim que a gente comia demais, eu saquei que não ia ser fácil. Aí o meu irmão, ele já tocava na sacada de casa. No meu primeiro livro, A Casa da Esquina, eu até conto. Esse meu primeiro livro é muito essa história da morte do meu pai, do ambiente escolar e da infância, da adolescência. E o meu irmão costumava tocar na varanda de casa o violão do meu avô, né? Porque o meu avô, ele era seresteiro. E andava por tudo aí, nunca estava assim perto, mas minha mãe falava, né? O pai da minha mãe. E, cara, eu me encantei por aquilo e aí, então, um dia eu pedi pro Adi se ele podia me ensinar, né? Eu queria que ele me ensinasse Águas de Março do Tom Jobim. E ele falou, tá louco, rapaz, isso aí tu não... Só que eu sou ariano, eu fiz aniversário. Nada. Eu fiz aniversário agora, eu sou ariano, né? Teimoso, né, cara? Falei, então tu vai ver só, né, cara? Peguei o violão, rapaz, e fiquei que nem um louco. E aí um dia eu cheguei na varanda e tum. Quem disse que era e toquei Águas de Março. E daí, pô, se o cara aprende a tocar Águas de Março, ele já sabe tocar todas as outras, né? Mas tu nunca foi pra uma escola de música? Não, depois sim, né? Mas assim, pra começar a tocar, não. E aí, cara, me apaixonei pela música, cara, e falei, é isso aqui que eu vou fazer, né? Isso eu tinha 11 anos. Aí com 13 anos, cara, eu fui tocar na Noite de Porto Alegre. Com 13 anos, Uma banda? Não, sozinho. Na verdade, tinha um cara que era maior de idade, né? Porque eu nem poderia tocar, assim, né? Então, esse cara, que era amigo da minha mãe, ele tocava na noite. E aí, ele deixava eu fazer uns sets, assim, né? Uns blocos, né? Uhum. E eu fui tocar com ele. Então, ele fazia um bloco, eu fazia outro bloco e tal. De repertório, basicamente, de bossa nova, né? E música. O meu repertório era basicamente MPB, MPG, que na época era uma coisa muito em alta, MPG. Não sei se você se lembra. Música popular gaúcha. Música popular gaúcha. Que era uma coisa assim, que estava começando um movimento urbano da música que vinha mas dos... fazia só voz e violão? Só voz e violão. Tá, fazia voz também. Voz e violão. Fazia... Imagina, 13 anos. Era uma loucura. Mas é legal. Eu jogava basquete também, né? E eu lembro que o meu treinador, o Pulga, né? Ele, que foi muito importante para mim, porque dos 8 até os 13, ele foi a minha referência paterna, né? O meu treinador de basquete, o Pulga. E um dia ele chegou para mim e falou, Luca, não dá, tu vai ter que decidir. Ou tu vai ser músico ou tu vai ser jogador de basquete.
Aí eu falei, não, então vou ser músico. Ele falou, então tá, então não volta, só volta aqui pra me convidar pra te ver tocar. E ele ia me ver tocar lá no Charlot Bar, na 24 de outubro. E foi assim que eu comecei na música, cara. E daí logo eram os anos 80 daí. Aí começou o boom do rock, né? E eu então com 14 anos eu já comecei daí a formar as bandas e fiz a minha primeira banda. Logo em seguida eu fui convidado pela Bandalheira para ingressar, gravei o primeiro disco da Bandalheira, gravei o segundo. E aí eu comecei a ter visibilidade, cara, assim, fui escolhido o melhor guitarrista do ano. Na época a Zero Hora fazia os melhores do ano, né? Todo ano eles faziam. E aí eu com 14 anos já fui eleito o melhor guitarrista do ano. É. E daí começaram a abrir as portas, porque eu comecei a ter muita visibilidade como guitarrista, né? E aí isso começou a abrir, eu toquei na Bandalheira, e aí foi. Depois veio a Cidadão Kane, né? E aí as coisas foram Como andando. é que surgiu a Cidadão Kane? A Cidadão Kane foi justamente porque a visibilidade que eu tive com a Bandalheira e como guitarrista, né? Me surgiu a oportunidade de gravar um disco solo ainda nos anos 80, né? E eu gravei esse disco solo. Eu era muito guri, né? 16 anos e tal. E pra tocar esse disco solo ao vivo, eu tive que montar uma banda. E aí o Cal, que era do Tara na Tiriça na época, uma banda da época também, que foi bem forte nos anos 80, ele estava meio que se separando do Tara e o meu irmão começou a tocar baixo. Aí eu falei, pô, então em vez de eu pegar uma banda para me acompanhar na minha carreira solo, vamos fazer uma banda. E aí que surgiu a Cidadão Kane, então, nos anos 90, no final dos anos 80, né? Que foi quando eu tava meio que querendo divulgar esse disco solo que eu tinha gravado. Aí surgiu, aí a gente começou a montar repertório, para em 93 sair o primeiro disco. Tu comentou, teu família já desde cedo também tocavam, todo mundo teve uma forte influência da música, né? Tom Jobim, mas tem alguém que é a tua referência antes, assim, desde cedo? Cara, eu fui influenciado, tu diz da música, assim, referências musicais, isso, né? Cara, eu fui muito influenciado por essa combinação mesmo que eu falei, que é o MPB, o MPG e o rock dos anos 80, né? Essa combinação, principalmente Clayton Cledia, né? A família Ramil, assim, que eu tive o privilégio de gravar com eles uma composição agora no ano passado, o ano retrasado, não me lembro, mas e acabaram virando amigos, assim, queridíssimos, e uma grande referência para mim, né? Assim como o Bebeto Alves, como Ney Lisboa, como Gelson de Oliveira, como Nelson Coelho de Castro, né? Que nesse disco que eu fiz agora, o LP, eu fiz um vinil, e desse projeto Pedidos, que é um projeto com violão de nylon, tocando esse mesmo violão do meu avô, lá que eu aprendi a tocar, e eu recuperei esse violão, que é um violão ótimo, né? Um Delvecq dos anos 60, e então gravei um LP, e nesse LP tem a música Armadilha, do Nelson Coelho de Castro, que era uma música muito importante para mim lá quando eu tinha 11 anos e comecei a tocar. Eu lembro que tocava na rádio, uma música muito melancólica, assim, né? Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa para passar, também a gente pode... É linda a música, né? Ô, Duca, como é que tu vê essa evolução da mídia, tá? Do vinil, cassete, CD, streaming... Vinil de novo. Como é que tu vê isso? Cara, eu vejo... Que isso consome? Eu tô consumindo streaming mesmo. Né? Streaming facilitou muito, né? Muito, né, cara? Hoje tu bota ali o artista que tu quiser, mas a música pro artista, que tu quiser, onde tu estiver, e tu escuta a música. Então, não tem como competir com isso, é muito bom. Agora, em termos de relação afetiva com alguma coisa material, eu acho que o vinil ganha mesmo, né? Por isso que eu acho que tem essa volta do vinil, porque se tu quer ter uma relação afetiva com alguma coisa, né? O vinil tem fetiche, né? Tu pega, põe o disco ali, tu ouve todo. É um ritual, né? Troca o lado. É um ritual, né? Desde tu pegar o disco, a folha do disco. O encarte, a capa, é fetiche lá. Seu streaming, tu quer a música tal. Depois já muda. Passa. Bota a playlist, troca. Sem falar na arte, né? Que fica muito maior para tu admirar. É praticamente um quadro. E o som também é legal. O som é muito legal. Então, assim, eu acho que, cara, as plataformas, assim, elas sempre mudam, não adianta, né? Elas vão mudando, né? E a música permanece,
Né? O que mais preocupa agora é a inteligência artificial, né? Daí sim aí é outra história. Não tem a ver com a plataforma, né? Tem a ver justamente com a geração de conteúdo. Sempre vai continuar existindo. Vai, apesar também vai existir o músico, né? Espero que o músico não vire um vinil, né? Tipo um capricho. Assim, hoje vou contratar um músico só para variar. Fazer uma troca, né? Aí estamos ferrados. Fugir da rotina. Porque realmente, eu acho que o que evoluiu nos últimos anos acelerou em muito em pouco tempo, né? Não, tem muita coisa positiva, muita coisa boa. Eu lembro que o meu primeiro salário gastei em disco. E agora tu vê. É streaming. E se tu botar dentro da linha temporal do tempo, realmente, não faz muitos anos. Não, sabe? 30, 40 anos, sabe? Quando surgiu o CD em 1990, eu pensei, será que vai ser legal isso aí? Eu também pensei a mesma coisa. E aí durou um tempo, sabe? A qualidade de som era melhor, mas durou um tempo. Eu tenho lá um monte de CD, né? Nem parei mais. Quando surge do surgimento do CD até a sua aposentadoria, digamos assim, é muito rápido, sabe? Então, para o mundo da música, acho que ele evoluiu muito rápido, muito, né? E o streaming é ótimo, porque tu tem acesso a muito mais conteúdo, né? Porque, tu lembra, na nossa época, cara, tinha o Paulo Renato, que infelizmente morreu no Covid, amigo meu que morava no meu prédio e era mais velho que eu, e ele era o traficante dos discos, era o que conseguia os discos, né? Porque tu não conseguia. Saía uma banda, sei eu, Pink Floyd lançava um dia, até chegar aqui, né, cara, demorava. E ele conseguia antes, ele conseguia não sei como, ele tinha amigo que mandava, não sei o quê. Tinha um amigo meu nos anos 80 que foi viajar para os Estados Unidos. Eu disse, não esqueça, o disco tal para mim. O disco tal. O disco, imagina o tempo que levava, né, cara? Eu lembro que o disco saiu em 88, o do Metallica, And Justice for All. Ele foi viajar naquele ano e disse, cara, não esquece de comprar para mim, tá? Sim, imagina, o cara ia para os Estados Unidos, voltava e chegava e ainda era uma coisa novíssima. E aí todo mundo queria emprestado. Não. O risco de riscar, né? Exato. Perder aí naquela relíquia. Então realmente, né, cara, nesse ponto é uma loucura, né? Velocidade, né, das coisas hoje é incrível. Isso é bacana. É interessante porque uma vez, assim, uma banda lançava um por ano. Sim. Hoje, 2 por ano. Vai lançando uma música, depois lança outra. Agora vem uma banda que eu gosto muito, tá? Que acabou de lançar uma música, mas o streaming já está dizendo, em julho sai o disco todo. Sim. Então até lá vai ter um processo de... Mas tu sabe que eu vou lançar o disco novo, né? Agora, eu te perguntar. E eu vou fazer, cara, não quero nem saber. Eu vou fazer um disco normal, vou lançar inteiro e a minha primeira música vai ter 7 minutos. Vai ser do modo raiz mesmo. Raiz, cara, não tô nem aí, né? Cara... Não dá, eu tenho que fazer o que eu curto, né, cara? E a galera que curte comigo vai curtir. Acho que esse é o segredo, talvez, tu vai poder me corrigir, mas acho que o segredo para perdurar tanto tempo de um artista é realmente fazer o que gosta, né? Com certeza. Não ficar dentro dos moldes do fácil, do que está sendo consumido. Não ficar correndo atrás das tendências, né, cara? Porque se tu corre atrás, tu já tá atrasado, né? Tu já perdeu. E tu enxerga como essa questão hoje da mudança do gosto musical? O rock, quando tu começa, o rock tá numa crescente, cara, eu acho que nesse ponto é um pouco parecido, sabe? Eu acho que o que me preocupa um pouco só mas também é parecido, mas é que hoje em dia, cara, tá muito fácil de lançar, né? Mas tá muito difícil de ser escutado, porque, obviamente, uma coisa em consequência da outra, né? Porque como tá muito fácil de lançar, todo mundo lança. Então é uma avalanche de coisas nas redes que fica muito difícil de tu acessar, né? Então, para mim é um pouco melhor, porque eu já venho de uma outra época que eu tenho um certo público. Aquele público, ele de certa forma já guarda um lançamento. Mas para um garoto que começa uma banda hoje, ele vai cair naquele oceano de lançamentos, né? Como é que ele vai se destacar naquele oceano? É muito difícil, Tu tem uma filha de 9 anos, tá? Tu protege ela, tu incentiva ela a escutar, o que tu faz? Tu diz na música, sim? Na música. Cara, eu tento fazer o contrário, eu tento aprender com ela, né? Agora, casualmente, a gente passou um tempo nos Estados Unidos e daí a gente voltou até para ela, porque ela se adaptou muito lá e tal, demorou para se adaptar, e aí se adaptou, e aí voltou, e aí pra gente também voltamos para ela reencontrar os amigos de lá e tal, e tava na época do Grammy. E daí ela falou: papai, eu quero assistir o Grammy.
Grammy? Eu nem assisto Grammy, né, cara? Falei, vamos assistir o Grammy, né? E aí, cara, começou aquela loucura do Grammy, né, cara? Eu fiquei chocado, assim, com o desespero pra aparecer, né, daquela galera, né? É uma coisa assim, cada um com uma roupa mais bizarra, o cara dando pirueta, né? E aí, de repente, no meio do Grammy, cara, me surge uma banda de uma menina tocando baixo, um cara tocando guitarra num Fender Twin, um cara assim, numa bateria simples, assim, batendo legal. Cara, eu falei, é isso aí, velho. Essa é a banda que eu quero curtir. Tu lembra o nome? Khruangbin. Khruangbin. É só o que eu escuto agora. É? Khruangbin. Viciou. Viciei no Khruangbin. Mas assim, foi um contraste tão grande com aquilo que estava acontecendo no Grêmio, por causa da Laura, porque senão eu não teria nem visto aquilo ali. E aí surgiu aquela banda que é a banda que eu tô escutando agora, é a tal da Khruangbin. Tu vê. É. Que legal. Oi, é isso que mostra, né? Porque... E as tu, porque a escola também é um grande apreciador do rock, né? Rock. E as tuas... Mas as dele estão elas na fase do Eu ia Barney dizer, ainda. como é que tá... Não sei se Cara, der. eu aprendi com as filhas como não ouvir. O que não ouvir. Ana Castela. Sim, é. Eu tento, eu juro e tento. Já levei minha filha no show do Roger Waters. Opa, Começou Não no... adiantou, cara. não adiantou. Não. Olivia Rodrigo. Pô, eu não esqueço, acho que foi a Gabi postou um... Tá olhando o Instagram da Gabi e ela postou, né, justamente o... Se ela Ela soube- postando, acho que os vídeos no show do Roger e na sequência, acho que ela de chapéu de boiadeira no show da Ana Castela. no show da Ana Castela. Eu tento, né? Aí tem uma Alexa lá em casa, ela toca Robson Abreu. O que é Robson Abreu? Eu aprendo com elas, o que Sim. não escutar. Se tu olhar a Até- retrospectiva do Spotify do Escola, meu é só original na Castela total. agora. Eu também, como eu também sou produtor artístico, né, e gosto muito, sou muito envolvido com a parte técnica das gravações, né, desde os anos 80, né, eu já gostava de mexer, e tive 4 estúdios, agora estou com um estúdio de mixagem, e às vezes eu olho por esse lado, assim, né, a questão da produção, tem coisas muito bem produzidas, né, às vezes o conteúdo não é tão legal, mas tu fica impressionado com a qualidade da gravação. Eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho muito preconceito com música, tá? Essa é bom, não tenho muito. Não, tenho muito. Eu só não Só um gosto pouquinho de que ela alguns gosta. estilos, tipo sertanejo, funk e tal. Mas uma vez eu estava no lua de mel do Vietnã. Nós estávamos num barco e do barco do lado, atracado, tinha um cara ouvindo, um japonês, ouvindo a Cirque Pego, Michel Teló. Michel lá. Pô, o cara aqui do outro lado do mundo ouvindo música brasileira. Eu não gosto. Eu detesto, aliás. Mas é aí. Tu vai querer o fim do cara? Não, né? Não, Acho que é interessante que o ponto que tu trouxe, né, de aprender. É. Né? Tu não tem como nadar contra a maré. Não, e Sabe? eu acho Tá ali, eu, tá eu posto, também, né? cara, eu defendo uma coisa que é o seguinte, assim, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, e nós somos todos diferentes, né? Então, é muito a identificação cultural de cada um, né? Da bagagem que teve, de como foi a vida da pessoa. Eu sou um guri de classe média do bairro Auxiliadora, então provavelmente eu vou gostar das coisas dos anos 70 e 80 que eu me formei musicalmente. Provavelmente eu vou gostar das coisas que tem a ver com um guri do Auxiliadora, de Porto Alegre, do Auxiliadora dos 70 e 80. É quem eu sou, Porque né? é geracional também, né? É geracional Depende também. mais. Claro que tu vai te atualizando e vão surgindo coisas legais, que nesse Khruangbin aí, que agora, esse ano, eu conheci, e é muito legal. Mas assim, não tem como eu gostar de uma coisa que reflete a vivência, as experiências de quem mora num local totalmente diferente do meu, No que tem ambiente, necessidades diferentes das minhas e problemas diferentes dos meus. Então, é claro que aquele pessoal, aquilo é autêntico também, né? Eu posso não gostar, mas aquilo tem o seu valor, como tu falou, né? Pô, se o cara tá aqui se comunicando, né? Trazendo a música brasileira pro Vietnã, quer dizer, ele tá falando alguma coisa que realmente tem uma verdade ali, né? Só que, claro, eu não tenho obrigação de gostar de tudo, mas é muito mais relacionado com isso do que com... Porque muita gente fala assim, né? Isso é uma coisa... É comercial, é falso, é criado. Tem coisas que são criadas, mas elas não sobrevivem, né? E muitas coisas dessas que a gente não gosta sobrevivem, né? Porque são verdadeiras. Só não conversam com a nossa identidade, vamos dizer assim. Ô, Duca, tu falou dessa banda nova, tá ouvindo, mas qual é a melhor banda pra ti?
Tirando Beatles. Eu ia falar Beatles. Já tava na Beatles. Beatles é óbvio, né? Beatles é óbvio. Cara, eu gosto de muita banda, sabe? Eu gosto... Aí teria que falar por região, assim, também, né? Porque o Brasil teve bandas incríveis, né? Então, a melhor brasileira. Cara, é difícil falar também. Eu gosto muito do Bicho da Seda, né? Que é uma banda do foguete de luz dos anos 70, do rock, né? Mas tem a ver também com essa coisa do valor afetivo que as coisas têm pra ti, da época da vida que aquilo te influenciou, né? Os Mutantes, né? Bandas, né? Internacional. E depois, internacional, pô, aí, cara, eu gosto muito do Foo Fighters, né? Porque eu acho assim que... Porque, cara, primeiro que eu gosto, porque eu sempre fui muito fã do hard rock, né? E o Foo Fighters, ele tem o hard rock sem a coisa brega que o hard rock se tornou, né? E ao mesmo tempo ele tem o rock, mais rock também. Ele é uma mistura. E ao mesmo tempo ele é um cara que conseguiu sobreviver ao fim do Nirvana, né? E se reinventar do zero, né? Tocando outro instrumento. Outro instrumento... aquilo é muito legal, Transcendeu uma geração, né? Eu tive o privilégio de tocar no Rock in Rio, né? Em 2001, né? E fiquei no camarim do lado deles. A Paulinha até foi falar com eles, eu fiquei meio envergonhado. E assisti o show deles da House Mix, né? Eu tava até bem tenso, eles estavam meio tocando as músicas rápido, assim. E, cara, eu acho muito bonita também a composição do Dave Grohl, sabe? Tem uma coisa até meio brasileira na composição dele, eu acho. Interessante isso, porque eu lembro que quando eu tava mixando, cara, o nosso terceiro disco, né? Em Nova York, nos anos 90, e eu achava que eu fazia rock, né? Eu jurava que eu fazia rock, porque imagina, eu era o Cidadão Kane, uma banda de rock brasileira, né? E o cara que era o engenheiro da Lauryn Hill até, na época eu tava no mesmo estúdio, era Smashing Pumpkins, nós e a Lauryn Hill, olha só. E eu me achando ali, né? Achando que era amigo deles, né? E aí, cara, a gente fez a primeira audição do Dia Especial, né? Que é uma música que depois até fez bastante sucesso até, né? Quase casualmente, até o Thiago York ontem fez um post falando desse disco, que é o que eu tô falando aqui. E quando acabou a música, cara, o cara fala assim, como é bonita a música brasileira. Aí eu achei que eu fazia rock, né, cara? Mas claro, né, cara, ele estava enxergando ali o que era natural para mim, mas que eu não enxergava, Os né? samba brasileiros. Exato. Aí é o jeito de tocar os acordes. Vou te falar uma história. Uma vez eu fui num show do Queens of the Stone Age, que abriu pro Foo Fighters, lá no Beira Rio. Eu fui para ver esse show, porque eu gosto mais de Queens of the Stone Age. Aí o show veio uma droga. Literalmente uma droga. Aí eu pensei, fui embora, né? Quando entrou o Dave Grohl, cara, o estádio foi loucura. Ele é um showman, cara. É foda. Ele é o Brian Johnson, ele é o Ozzy dos anos 2000. Ele é foda. É um showman, cara. E tem um carisma também, né, cara? Um carisma fantástico, demais, né? Transcendeu, né? Eu te confesso, eu nem gostava muito de Foo Fighters. Aí, a partir daquele show é que eu comecei a gostar mais, ouvir mais, consumir mais. O cara vai criando um apego, né, sentimental. Ali vale a pena o ingresso, sabe? O ingresso não é barato, né? Um show desse. Mas ali vale a pena. Eu tive o privilégio do Guns. O Foo Fighters eu acabei nele, mas o Guns... Mas são muitas bandas boas. Sim. Né? AC/DC. Eu vi o AC/DC ao vivo. Tem muita banda boa, o Pink, Floyd. Bom, aí vai, né? LED. Aí teria uma lista muito grande, né? O melhor show em Porto Alegre pra ti. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, cara... Depois da Cidadão Kane. Em Porto Alegre teve bastante show, né? Mas o melhor show... Eu vi Rush, né? Rush. O melhor show que tu viu na tua vida? Pode ser aqui, pode ser o melhor show que eu vi, acho que foi o AC/DC no Giant Stadium, em Nova Jersey, Porque eu fiquei impressionado, assim. Não parece que eles trazem aquilo quando eles vêm pro Brasil, né, cara? Eu até fiquei meio assim, que quando explodiam os canhões que eles botavam em todo o estádio, aquilo foi uma coisa assim... Eu acho que foi o AC/DC, cara, no Giant Stadium. Foi o show que eu fiquei mais impressionado, assim. Mais impacto. Pelo contexto geral, né? Pela produção, eu digo, pelo tamanho do show, né? A magnitude muito mas o show é uma coisa tão boa, né? Tem vários tipos. Eu gosto muito também de show pequeno, sabe? Como é que tu vê isso? Porque o Rock in Rio hoje não é rock. Não tem nada a ver. E show, assim, festival, é muita gente, então não consigo ver o cara direito. Eu lembro uma vez fui em show da Iron Maiden aqui no Gigantinho, em 94. Gigantinho, 25 mil pessoas e tal. Aí outra vez eu fui no show do Iron no Rio.
Nem consigo ver os caras. Não consigo. Tu perde a intimidade. Como é que o artista vê isso? Cara, eu acho... eu já participei de vários eventos grandes, assim, né? E eu prefiro o show menor, né? Porque vira uma outra coisa, assim, fica muito distante tudo, né? Não que não seja legal, claro que é muito legal sentir aquilo ali. Mas eu prefiro shows menores, assim, o tamanho de show que eu mais gosto são os shows menores. Cara, tem um fenômeno atual que é o celular. Tu vai num show, às vezes, o cara passa um show inteiro filmando. Eu falei no último show, eu comentei isso. Eu comentei no último show, eu comecei a tocar uma música, né, Blico? No último show. E aí eu parei a música e falei, sabe como é que eu sei qual é a música que vocês mais gostam? Pela quantidade de celular que levanta. Cara, tu tá tocando, tu olha assim, só tem celulares. Pô, essa música os caras querem gravar. Tá, tudo bem, eu vou começar de novo a música, vocês podem gravar. Mas só pra comentar isso, né, cara? Impressionante. Tá, vou te dar a minha visão como plateia, tá? Fica em casa, vê um DVD, é melhor? Não faz sentido. É que o incrível é que tu nunca mais olha aquele vídeo. É que hoje em dia, cara... Ele fica um vídeo, tira, faz a foto, vídeo e deu. Mas é que hoje em dia, cara, tem um fenômeno que é muito louco, né, cara? Que as pessoas, elas se transportam a tal ponto para as redes sociais que elas não estão ali se elas não registrarem e postarem. Isso. Se elas não postarem, elas não foram. Que não valeu a pena. Não valeu a pena ir. Isso. Então elas estão ali mais pela postagem do que pelo... Esse final de semana eu fui pro show que eu fui no Araújo Viana, que era do Bruce Dickinson, penúltimo, o último show do Offspring, tá? Mas eu tenho um hábito, eu levo o celular, deixo no bolso, lá pelo meio do show, faço uma foto rapidinho, escondo, deixo fora, eu quero prestar atenção no show. Esse final quando eu chego em casa, eu posto a foto. Até porque fica muito pior, né? O que tu vai registrar ali não vai ficar legal. Esse final de semana eu fui no show do Nenhum de Nós, teve no Araújo, né? E eu, normalmente, pelo hábito de também, sempre com o celular na mão, sempre vou filmar. Dessa vez eu cheguei e disse, nem falei pra ninguém que tava junto, disse, não, eu não vou... Fiz um registro, assim, de um momento que eu acho especial, mas guardei no bolso e disse, olha, eu não vou realmente... Dessa vez eu vou ir pra curtir mesmo, pra vivenciar o momento e ver qual é a sensação. Pô, e parece que tu consome muito melhor. Tu parece que eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso, em geral, mas às vezes dá um prejuízo danado, né, Bulico? Esses dias, rapaz, eu passei uma vergonha, cara. Uma vergonha. Porque o Bulico marcou uma entrevista, cara. A gente foi fazer UX Teatro semana passada, em Caxias. E marcou uma entrevista com a Mais Nova FM, uma rádio importante. E era de manhã no dia. E eu, não quero saber de celular, me esqueci completamente da entrevista. Deleta. E passou. E aí depois o Bulico atrás de mim, esqueceu da entrevista. Eu, não, pelo amor de Deus. Aí liguei pra eles, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, cara. Mas então amanhã tá, beleza. Aí no outro dia, cara, cheguei de manhã, mandei coraçãozinho pra eles. Tô aqui a posse e tal. E nisso chega o Bisa no estúdio, com os teclados, que veio de Londres pra fazer a turnê nossa aqui, né? E ia gravar também no disco. Rapaz, esqueci de novo. Tu acredita, cara? Deixa o celular pra lá, não quero saber do celular. Cara, quando eu vi de novo... É que hoje, eu mandei coraçãozinho pros caras, velho. É que hoje a gente tá preso. É que a gente virou uma dependência, tudo, né? Tá preso ali, cara. Tu não pode sair dali. Não. Ali tem aplicativo de banco. Tem tudo ali. Tem tudo. É toda a tua vida ali. Teu documento, Hoje tu já sai sem a carteira. Online, não, e a gente que vive também de shows e coisas, a gente precisa estar ali, né? Comunicando, porque o público tá ali. Isso que eu falei, que é um privilégio ter um público, né? Que isso é um privilégio, não pode perder isso, porque quem tá começando não consegue isso, né? Sim. Então tu tem que, de certa forma, ali é onde alimentar, informa, né? O público, show tal dia, né? Estamos aqui no show. É que a rede social ela te aproximou muito, né? Isso sim, ela talhou, né? Isso. Não, ela talhou. É aquela questão, acho que óbvio, o registro também de tu ter no celular. Não, é e um pouco lado daquela positivo, coisa de tu né? tá enxergando um ídolo, uma pessoa que tu admira, e tu parece que tu tem aquela coisa um pouco mais intimista, de dizer, eu estive a essa distância, eu estive tão próximo. Por sinal, Bolívar, faz umas fotos aí pra gente botar nas redes sociais depois. Já tá rolando. Já foi. Deixa eu uma pergunta. Eu sempre separo a vida pessoal da vida profissional, tá? Eu também. Então, assim, eu se me respeito, mas não pode deixar de te perguntar. Tu é casado com uma das pessoas mais amadas e odiadas do Brasil. Como é que é isso? Como é que tu absorve essa carga?
O Humberto Gessinger também é assim, né? Eu gosto de... Mas, cara, eu acho muito legal isso. Eu acho que a pessoa que é amada e odiada, pra mim, é uma qualidade. Entendeu? Porque há um sentimento. Significa que a pessoa tem posicionamento, né? Eu acho que é importante isso. Mas como é que tu recebe isso sendo marido? Cara, eu recebo como marido, assim, eu admiro muito a minha mulher, né? Eu não preciso concordar com tudo que ela pensa, e nem devo, né? Mas admiro demais e tento proteger, né? Porque são muito covardes as pessoas que agridem ela. É muita covardia, né? Porque uma coisa que tu falou aqui, valor, né? Quando tu começou ali o programa, tu falou de um dos patrocinadores, não sei que, do diálogo, não sei o que. Isso é muito legal. Cara, eu posso discordar contigo 100%, mas eu vou ter respeito, né? Não vou ceder do meu lado se eu achar que eu não tenho que ceder, mas eu não vou te desrespeitar, não vou te... Esse movimento que o mundo está vivendo, né, de se inclinar para a extrema-direita, para o fascismo e tal, ele cria esse problema, cara, que é muito grave, de demonização dos outros. Conta uma história. Do oposto, né? Eu li a biografia do Churchill, tá? Na biografia ele diz assim, ó, que o Churchill diz, tá? Deixa eu dizer, se tu acordar num polo, só vai ter gelo e vento até o lado. Não sabe se sul ou se é norte. A polarização é isso. A polarização política é isso. É isso. Eu sempre digo faz ofende uma pessoa, ou elogia uma pessoa, sem saber onde está. Não sabe se está no sul ou norte. Eu digo, os extremos, eles são tão extremos que eles são iguais. Né? Só muda talvez a cor da camiseta. Exatamente. É muito perigoso. Isso vale para a política, vale para o esporte. Se tu olhar... Para sair da política, para usar o exemplo, se olhar o modus operandi de uma torcida organizada, por exemplo, é o mesmo. Só muda a cor da camiseta. Mas quando a gente se conheceu, era uma outra época, né? Sim. Tudo muito mais cordial, civilizado, né? Ela sempre foi muito amiga dos oponentes dela. Sempre ela teve uma relação muito boa com os oponentes. Às vezes até melhor do que com os aliados. Os aliados, né? Mas depois de um tempo para cá, os oponentes não eram mais aqueles, né? Eles surgiram outra coisa e avalizando as pessoas na rua agredirem as pessoas que são diferentes. Então, não é fácil, cara. Mas ao mesmo tempo me dá muito orgulho, sabe? Da família que a gente tem, do quanto a gente passa pelas coisas e sai mais forte, né? Eu acho que é aluno da tempestade, né? Acho que é isso. Eu me lembro uma vez, rapidinho lá, eu fiz a mediação, um debate. Era a Manuela, em 2020, ela candidata a prefeitura de Porto Alegre. Eu lembro porque era época da Covid. Tá? Dentro do carro. Aí, isso, depois do carro. Eu lembro desse. Aí tava a Manuela e outros candidatos. Aí o ex dela, Maroni, ofendeu ela. Ofendeu de uma forma assim, muito baixa. Eu pensei 2 vezes em interromper ele. Só que repensei, olha, eu vou ter que explicar. Todas as regras são cortadas na justiça eleitoral. Eu pensei, se eu interromper ele vai pedir o direito de resposta. Eu vou dar mais tempo, eu vou ter que dar mais tempo. Eu sei que ele vai pedir. Vou ter que dar mais tempo para ele, vai falar o que ele quiser. Como é que o marido ouviu isso? Cara, nessa parte assim da política, é muito baixo isso que aconteceu. Essa última eleição foi muito baixo contra ela, né? Eu fiquei muito triste, inclusive com o Melo, que era um cara que eu tinha consideração, muita consideração. Eu achava ele um cara bacana. O segundo turno foi entre Manuela e Melo. Sim. E acho que eles recorreram a coisas muito, muito baixas mesmo, né? Assim, e eu fico triste, mas eu tô ali para dar o suporte, né? Essa questão dessa pessoa que tu falou aí foi para a justiça já se resolveu, né? E as pessoas estão devendo e tem que cumprir, né? Tem que pagar o que a justiça manda. E nem isso eles fazem, né? Então, eu acho que as coisas têm que se resolver na justiça, né? E as pessoas têm que responder pelo que fazem, né? E no mais a gente está forte, a gente tem uma família muito forte e muito unida, tem um núcleo muito, muito forte mesmo. Então, a gente se apoia muito e essas coisas não nos abalam, né? O afastamento dela da política, assim, dessa vitrine da política, não tem influência da família? Não, nenhuma. Nunca, de nenhuma forma. E eu acho que é uma opção dela mesmo, né? Também Tu acha que isso te ajudou na música ou te prejudicou? Eu acho que as duas coisas, né? Mas assim, não me importa mesmo, sabe? Porque é a minha mulher,
né? Sim. Eu acho que que nem o Nazi do Ira falou esse dia, olha, cara, vocês estão no lugar errado aqui, né? Então, assim... Também, ó. Todo mundo conhece Nazi. Exato. Mas é que rola muita ignorância também, né? As pessoas não entendem o que a gente está falando, às vezes, né? Sim. Todo mundo conhece o Pô, todo mundo sabe. E né? o problema desde a barriga. Exato. Eu acho que não me importa mesmo, assim. Eu acho que o que importa é a minha música. Se o cara já misturou, aí já não importa, né? Ele já não tá ouvindo a minha música, né? Ele tem que ouvir a minha música. Se ele quiser curtir a minha música, a minha música não é mais minha depois que eu faço, né? Então vamos voltar pra música. Música, Isso é o mais legal. Qual foi o show mais importante que fez na tua vida? O mais legal, o que mais gostou? Cara, isso é muito difícil de responder, né? Porque tem shows emblemáticos, né? Que às vezes te jogam para um patamar um pouco melhor na carreira e tal. Mas primeira noite que eu toquei no Charlot Bar, em 1983, talvez tenha sido mais emocionante para mim, né? Porque eu nunca tinha tocado, então eu fui ali. Primeiro show. Talvez tenha sido, né? Tudo é importante, né? Na carreira. E o Cidadão Quem? Vamos voltar, a gente estendeu, a gente foi jogando para todos os lados. Mas vamos voltar pro Cidadão Quem? Vocês iniciam em 93. E quando é que vocês sentem assim que, pô, estamos em evidência? Cara, a gente nunca teve muito em evidência, mas a gente teve altos e baixos na carreira, né? O primeiro disco foi um estouro no Sul, né? O que nos levou para o Brasil com a Polygram, aí fomos para os Estados Unidos, em Los Angeles, gravamos o segundo disco lá, tivemos música em novela, fomos morar no Rio, fizemos o terceiro disco, que foi esse de Nova York e tal, depois voltamos para cá. Então, assim, altos. Aí voltamos para cá, porque daí veio o auge do axé, né? Lembra que o Brasil todo era axé. Isso, e aí o rock 2000, morreu, e daí a gente teve uma queda. Não, o rock nunca morreu. Nem vai morrer. Nem vai morrer. Mas aí a gente volta e faz outros discos, faz o acústico, faz o Soma, depois que nos levou pro Rock in Rio, que daí já morreu o Cal. O Cal morreu no terceiro disco, né? Aí entrou a Paulinha para tocar batera. E a gente fez o Soma, que foi pro Rock in Rio, depois fez o acústico, aí fez outros discos, até o meu irmão falecer, no último disco da Cidadão Quem, que foi o 7. E aí, cara, quando meu irmão faleceu, que a banda era eu, o Cal e o Luciano, meu irmão e o Cal e eu. Quando o Luciano faleceu, aí eu não vi mais sentido da banda continuar, porque não tinha sentido. Então aí acaba a banda mesmo no 7º disco, né? E aí eu começo o Pouca Vogal com o Gessinger, que é um cara genial, né? Polêmico também, né? Tem um pouco essa coisa que tu falou da Manu. E eu amo ele, achei ele fantástico e genial mesmo, o Gessinger, né? É uma referência também para mim, o Gessinger. E aí a gente faz o Pouca Vogal, e aí fica mais um tempo, né? Alguns anos com Pouca Vogal, DVD, CD e tal. E depois eu entro então na carreira solo, que é como eu tô até hoje. O que é as tuas inspirações na composição? Cara, é isso que eu ia falar, aquela hora que a gente falou que a música não é mais minha, né? Que quando eu falo de quem eu sou marido, de quem não importa. Porque, cara, quando tu faz uma música, né? E a música, ela consegue voar sozinha, né? Aí, cara, isso é a coisa mais importante do compositor, eu acho. É tu sentir que tu é menos importante do que a música, né? A música, ela tem vida própria. E quando ela começa a ter vida própria, pô, é o sonho do compositor, né? As pessoas cantando a música sem saber de quem é. Né? Isso é o mais legal, eu acho. Né? Só vai no embalo. E tem algumas músicas minhas que conseguiram fazer isso. Né? Então, isso é o mais legal. E a composição, eu acho que tem esse objetivo. Né? E tu, recentemente, vamos dizer assim, teve assim, essa estouro novamente da tua música por meio do Thiago York, né? Assim, cara, então, o Thiago York é um garoto bem mais novo que eu, né? Ontem, casualmente, ele fez um post, que se vocês olharem o post de ontem, tu chegou a ver? Eu vi por cima, e ele conta toda a história. Queria repostar, né? acabei passando. É bem bonita a história, assim, da minha influência na vida dele, né? Que é muito bonita, é muito emocionante até, né? E é muito legal isso, tu ver que a música tem esse poder, né? De influenciar a pessoa a ponto dela depois criar uma outra jornada e ele é um cara que, pô, sempre regravou as minhas músicas. E até hoje ele ainda fica mandando versões e coisas, né? Porque as músicas, de certa forma, foram importantes na vida dele, né? E se tornou um músico gigante, né? Que eu admiro demais, né? E tenho o privilégio de compor com ele agora, né? Pô. E ontem até saiu, a UBC postou, né? O meu aniversário e postou as minhas músicas mais tocadas, né? Achei bem bonito o post da UBC, que é a União Brasileira de Compositores.
E aí tem ali 2 músicas que são minhas e do Thiago, né? Poxa, que legal. E as outras que estão ali entre as mais tocadas também ele regravou. Tá? Tem poucas ali que não tem influência dele, né? Reverberando as minhas composições pra galera mais jovem, né? Você trouxe para uma Então nova geração. recicla as gerações, né? Tem outros artistas também que já me regravaram, mas ele é um cara que me regravou bastante, né? E é muito legal. E o privilégio de ser um grande artista e se tornar um parceiro também, né? E como é que começa essa relação de vocês desde jovem? Não, eu sou mais velho que ele, né? Então de jovem, ele né? era jovem e me escutava, né? Isso. E daí ele se aproxima de mim, daí na primeira gravação que ele fez, que foi, ele costumava compor em português, né? Em inglês, né? E ele então grava a música inédita, que é uma música minha, com a Maria Gadu. Ele e a Maria Gadu cantando a minha música, né? E aí assim que eu conheci ele, né? Porque eu fiquei sabendo que ele estava gravando, né? Nem foi ele que falou comigo. Foi o engenheiro de som que falou: Duca, eu tô aqui gravando a música tua, eu nem sabia. Aí daí ele entrou em contato e tal. E daí assim a gente se conheceu, ele lançou essa música com a Gadu. E daí ele então passou a regravar músicas minhas. E aí fez o dia especial, que tem que no YouTube lá tem quase 100 milhões de views a versão dele, né? Que é inclusive com a filha do Luciano. Ele fez um videoclipe com a filha do Luciano. Que é uma versão linda, né? E daí ele foi regravando outras músicas, e daí a gente se conheceu, aí a gente começou a compor, aí a gente fez música junto, fez música para cinema, aí já tem algumas músicas que a gente fez junto. Mas foi mais recentemente, né? E de especial, qual é a tua inspiração para ela? Cara, é uma fase que a gente morava no Rio, né? Foi justamente do 2º pro 3º disco, e que a gente começou a sentir essa barreira da mudança, da chegada do axé. Imagina no Rio, né, cara? Numa gravadora Polygram. E aí, puxa, aí, cara, tinha algumas pessoas que nos davam a mão e não pediam nada de troca. Todas as outras... Puxa, era uma loucura o auge do jabá no Brasil, né, cara? Então era uma coisa muito escrota, né? E a gente era minúsculo, né? Então, sobreviver ao meio daquela explica onda. O que é jabá. Cara, jabá era uma prática muito errada, né? Que se fazia onde... Que ainda existe. Eu não sei se existe, cara. Eu acho que sim. Porque também as rádios não têm mais o poder que tinham, né? Mas deve existir. É que alguns, às vezes nem era rádio, né? Era o próprio radialista que pedia dinheiro, às vezes, por fora, para incluir na programação uma música tua, sendo que o cara tem uma concessão pública e veicula comercial, quer dizer, e só o que faz as pessoas verem o comercial são as músicas. Ninguém liga uma rádio para ouvir comercial, né, cara? As pessoas ligam a rádio para ouvir a música e eventualmente tu mete um comercial no meio, né? Quer dizer, então o cara não poderia fazer aquilo, né, cara? E eles faziam, e claro, isso acabou virando uma prática comum, né? As gravadoras tinham cotas nas rádios compradas, né? E aí virou um negócio, né? E ao ponto de uma vez a gravadora pedir para tirar uma música nossa, que tocava espontaneamente, estava em primeiro lugar, por causa do público. E a gravadora, opa, peraí, mas eu tenho a minha cota, essa aqui não é do meu plano de tira essa aqui. Aí o programador me ligar e dizer, cara, tem alguma coisa errada, aí a gravadora está pedindo para tirar, a música em primeiro lugar. Então essas coisas que são muito desgastantes, né? E daí quando vem uma pessoa que quer te ajudar, às vezes da gravadora e tal, então é uma homenagem a essas pessoas que queriam ajudar. Uma vez lá em Estância Sem Velha. pedir nada em troca. Uma vez lá em Estância Velha, tu esteve lá palestrando. Eu era aluno de uma escola de música. E eu te fiz uma pergunta, isso já faz uns 8 para 10 anos, sobre a questão da Cidadão-Quense, uma possibilidade de volta, né? E na época eu lembro da resposta que foi, infelizmente não tem como voltar. Não tem como voltar, 2 integrantes acabaram já nos deixando. E tu, então, teve que vivenciar, assim, dentro de todo esse processo de sucessos e tudo mais, mas com grandes perdas também, né? Como é que foi essa fase pra ti, desde teu irmão, né? A vida é uma sucessão de perdas, na verdade, né? E a minha é muito marcada por perdas, né? Eu perdi o pai muito cedo. A própria bandalheira, o Marcinho Ramos, morreu ali no auge da nossa dupla de guitarristas ali. E depois veio a Cidadão Quem, que morreu a banda inteira, né? Claro, depois tiveram outras pessoas que vieram como músicos contratados e ficaram muito tempo e tudo, mas não era a formação original dos primeiros 10 anos que batalhou pela banda mesmo, né? Que criou a banda. Então, eu sempre lidei com as perdas, mas eu sempre tentei lidar de uma forma positiva, né? Tudo que a gente recebe é energia, ruim ou boa, né? E eu sempre tento transformar numa coisa boa, né?
ainda que as minhas músicas muitas vezes sejam tristes, elas sempre têm um tom de esperança, né? Nas músicas, se for olhar, elas sempre têm um tom de esperança. Elas sempre, nunca acabam para baixo, elas sempre acabam com uma esperança. E eu acho que é o que a gente pode fazer na vida, né, cara? Qual é a música mais importante que você escreveu? Puxa, cara, importante também é difícil dizer, mas tem as minhas preferidas Qual do meu repertório. Tua né? preferida? A minha música preferida em termos de composição é Ao Fim de Tudo, a música que eu fiz pro Cal quando ele morreu. Que era a primeira do CD do acústico, que era Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó e os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. A letra toda e a melodia, eu acho que foi a mais acertada que eu já fiz em termos de a melodia representar exatamente o que a letra está dizendo. Se alguém encontrou um sentido para a vida, chorou por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo, transformando o silêncio que até então é mudo naquela canção que parece encontrar a razão, mas que ao final se cala. E aí a melodia vai indo junto. Quando tem esperança, a melodia dá esperança. E quando o cara cai na real, ela cai para baixo. Então, eu acho que representa muito. E é uma música que eu nunca esperei que fosse fazer sucesso. E foi uma das mais tocadas, né? Ao fim de tudo, numa versão de violão e voz que eu fiz pro disco, totalmente insólita. De onde que vem a inspiração? Que aí tu disse que inspirou num amigo que morreu. Morreu, é. Nem que vem, geralmente, a inspiração? Vem da vida? Não, vem da vida, vem das porradas que a vida te dá, né? E dos prêmios que ela te dá também, né? Eu acho que quando tem uma energia forte que chega em ti, né? Mal, ruim ou boa, né? Ela de alguma forma te transforma, né? E aí tu pega aquilo ali e transforma e traduz aquilo ali numa música ou numa letra, né? Então eu tento traduzir. E faz muito bem, né? É muito terapêutico. Muita gente pergunta, mas nós está te tratando? Eu falei, claro que eu estou me tratando. Né, fazendo música? Óbvio. Coisa boa, né? Se todo mundo conseguisse se tratar, né? Com o seu trabalho, puxa vida, a melhor coisa. Estou ganhando para me tratar. Estou recebendo para me tratar. Não precisa pagar. Quer dizer, muitos pagam e precisam. Eu estou recebendo para me tratar, cara, é ótimo. E qual é a mais famosa? Eu acho que é de especial. Saiu a lista ontem, né? Do OBC e de especial estava em primeiro. Mas me surpreendeu a lista, porque eu achei que não era aquela lista ali, mas eles estão falando da arrecadação da música. Então, certamente, aquela ali dos últimos... Eu não sei, foi 10 anos que eles botaram? Eu acho que foi os últimos 10 anos eles botaram. Ficou de especial. Talvez... eu não sei se vai achar agora, mas é... Deixa eu puxar aqui. Consegue mandar, Bolico? É o BC. O BC postou ontem. É de especial a primeira. Aí tem uma música que eu não imaginava que estaria... Bom, Girassóis está também entre as 5 mais tocadas. E essa nunca foi... não, foi regravada, sim. Foi regravada por uma banda do Recife, ano passado. Girassóis Mensana. Mensana do Recife, de reggae, que regravou essa música. Várias músicas de bandas de reggae regravam, às vezes o Chimarruts já gravou de especial também. Isso. É. Mas a primeira é de especial, a mais famosa, né? Canta um pouquinho. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. Essa aí. Essa música, ela... eu observei muito a questão que o Thiago York, ela vem e traz uma nova versão dela, mais lenta, né? Mais lenta. É que tudo e ela faz um sucesso absurdo, absurdo, uma versão mais lenta para um público mais jovem, que é mais acelerado. Então, sabe, ela dá um contrassenso muito interessante, assim. Eu adorei a versão dele. Eu prefiro a dele do que a minha. Quando tu vê essa coisa do aproveitamento comercial da tua música. Comercial da minha música? Por exemplo, eu acho uma ótimo, empresa né? quer fazer uma música, quer fazer um... Tu diz uma campanha? Uma campanha. Isso é mais complexo, depende, cara. Depende da empresa, depende do que é, né? Aí tem que ter a minha aprovação, né? Teoricamente. Puxa, eu acho bom, mas assim... Nunca fechou muito comigo essas coisas, né? Nunca fechou muito. Tu tocou nesse assunto antes, só me dando uma pincelada, que é a questão da inteligência artificial. Vamos dar uma viajada um pouco de novo, né, assim, no tema. Mas a inteligência artificial, ela vem hoje a passos galopantes. Acho que ela vai ser, em pouco tempo já, vai ser uma nova tecnologia
comparável ao celular, né? Sim, Como uma sim, revolução sim, vai é. ser a questão da... Não, e óbvio, a questão da inteligência artificial já está há muito tempo na nossa cotidiana, através da Alexa, através dos celulares. Internamente já tem muito. Mas tu falou bem, Mas galopou, agora acho né? que ela, semana passada, deu uma polêmica ali, que é a questão dos direitos autorais Sim. em relação aos desenhos, né? Tudo, que é a né, trend cara? ali que viralizou, nas questões dos gibis, né? Que é onde os rabiscos, os desenhos, os traços, né? Que pertencem a uma produtora japonesa, se eu não me engano, viralizou e nada do autor ter participação nisso, né? Porque é a própria inteligência que está produzindo, Sim. né? É E polêmico, também né? já teve também a questão da Pixar, há uma tendência, até havia essa semana, de movimento para os próprios estúdios do Maurício de Souza, né, com os gibis da Mônica, criando personagens, né, por meio de inteligência artificial. E, bom, disso para a música, óbvio, a música já tem esse embalo Eu também, e o Thiago né? fizemos a música do filme da Mônica, do Laços. Pô, que legal. A música, título do filme, Eu e o Que Thiago legal. fizemos. Mas, cara, eu não sei te dizer, eu fico bem preocupado, assim, porque a impressão que dá é que realmente a inteligência artificial caminha no sentido de substituir tudo, né? E, cara, eu não sei o que falar sobre isso, assim, eu acho perigoso, né? Como o Harari tem advertido, né? O escritor, E o ele Harari. tem advertido muito, né, sobre isso, sobre o perigo, a parte perigosa. Ele tem uma parte boa, né? Eu tô adorando usar, eu tô usando aquele DeepSeek. Tudo que eu quero saber eu pergunto e ele realmente dá informação, é muito bom, né? De qualquer assunto, né? Qualquer Facilita. assunto, cara. E eu tenho muitos assuntos variados, porque eu gosto de velejar, salto de paraquedas. Então eu sempre tô Andar de moto. de moto. Eu sempre tô com dúvida para vários assuntos variados. E eu pergunto ali, cara, impressionante, né? O cara já ele vai lá e pega tudo que tem, né? Mas assim, é muito preocupante, cara, porque... E aí? Sabe? Tudo bem. Eu acho que se tu pensar assim, que ele pode substituir o trabalho humano, isso seria ótimo, porque daí os homens podem ficar fazendo o que gostarem de fazer. Mas será que é isso? Ou será que vamos largar todo mundo na rua sem ter como viver, né, cara? Aí vai ficar um exército, que nem aqueles filmes que a gente via, aquelas galera no subsolo, né? Não, aí não vai dar certo. Se vier para substituir a parte do trabalho que a gente não quer fazer, pô, maravilha, né, cara? Vai ser maravilhoso. Mas não parece ser isso, né, cara? Parece ser uma substituição no sentido de eliminar o ser humano, né? Num completo, né? Aí eliminar a gente, eu não gosto dessa ideia. Porque tem muita gente que diz, não, mas a inteligência ela não vai substituir, às vezes, a composição pela questão do sentimento. Bom, mas eu já digo assim, cara, olha, na situação que a gente está, é questão de tempo. Não, é questão de tempo. A gente nunca imaginaria o que a gente tá. Eu fiquei impressionado. Conversar com o chat. Tem um amigo meu que tem um canal de vela. É o maior canal do Brasil de vela, é o #Sal, né? E eu vi que esses dias ele começou a botar a versão em inglês. Ele falando em inglês perfeito. Eu falei, pô, você não fala bem inglês, né? Não, cara, é a voz dele criada por inteligência artificial falando inglês. É a voz dele falando inglês. A dublagem, né? Já é uma. Sim. Já é muito presente também para o mundo. Imagina isso na política. Nossa. Que estrago pode Que fazer. loucura. Nessa última cara. já. Óbvio que era nível municipal, então acaba não tendo tanto. Mas coisa, a nível nacional vai ser muito maior, muito acredito, maior. né? Porque todas as mentiras que eles falavam, agora eles podem provar. Uhum. Eles podem provar as mentiras com mentira. E a Pode política. pegar a imagem de um cara, botar ele falando, vai acreditar. Não, e hoje uma campanha eleitoral ela tem 45 dias, né? Então tu não tem o tempo do prova, do contraditório. Hoje é tudo muito instantâneo, né? E o perigo que tem isso na nossa vida prática do dia a dia, né? Dos golpes, né? Que se criam com isso, né? Mas todos nós estamos sujeitos, não existe mais aquela coisa de ter o alvo fácil, né? Antes, óbvio, tem o mais fácil. Mas hoje todos nós somos alvos fáceis, eu acredito, porque nós, por muitas vezes, tu acaba compartilhando uma notícia. Eu já não olho, assim, por exemplo, e-mail, por exemplo, eu já não olho e-mail, porque tudo parece mentira ali que a gente recebe, né? E telefone, cara, eu só atendo os números que estão na minha agenda, porque não tem como eu atender um número que não é na minha agenda, porque sempre é golpe, ou telemarketing ou golpe, né? Então bloqueia e volta. Não adianta nem bloquear. Então eu já Só não parece atendo, deixo tocar ali, fica tocando, o dia inteiro tocando, fica o dia inteiro tocando o telefone. E pra música tu vê também, então, com... Cara, eu vejo como... Receio. Não é receio, assim, eu só não gostaria de ser eliminado. Substituído até tudo bem, mas eliminado não.
Que Eu seja acho que é isso, né? Substituir, tudo bem, contanto que eu posso continuar fazendo a minha música na minha, mas me eliminar pra botar a inteligência artificial, não precisa, né, cara? Não. E onde ela vem para contribuir? Hoje? Cara, eu acho que ela vem para contribuir na tecnologia mesmo, na revolução tecnológica, que é incrível, né, cara? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, se eu quero falar sobre algum assunto e tenho dúvidas e pesquisa, né? Que o Harari fala também, que eu acho interessante, né? Que a verdade ela é muito trabalhosa, ela exige pesquisa, né? Ela exige. Então, se tu quer falar uma coisa verdadeira, decorrer sobre algum assunto, tu precisa pesquisar. E, pô, a pesquisa hoje é incrível, né, cara? Para tudo, né? Eu tô lá na minha mixagem lá, que eu sou um cara que sempre estudei a questão técnica do áudio, mas a gente esquece também, né? Como a gente esquece, né? Isso é o principal que eles vão nos ganhar na tecnologia, porque a gente esquece muito, cara. E daí eu vou lá e pum, já recorro, opa, não lembro como é que é isso aqui, na hora já, claro, é isso aqui, pum, tá. Então tem tudo isso, né? E aí é outro problema que eu acho que a gente tem que se ligar também. Talvez a nossa cabeça esteja atrofiando, porque a gente sabe A gente tá que muito pode fácil, né? contar com a inteligência artificial. Então a gente não se preocupa mais em gravar. Acomoda a gente. Acomoda, porque a gente sabe que, pô, eu pergunto ali, ele vai me responder. Então por que eu vou gravar? Vou ocupar espaço da minha memória. E aí só que a memória vai ficando vazia. A gente tá terceirizando, né? Terceirizando o raciocínio, cara. E tu acaba não estimulando isso, que é uma, acho que... E aí principalmente atrofia. É. E aí atrofia, daqui a pouco tu não consegue mais lembrar das coisas mesmo. Esse é o grande perigo. De ter esse... O meu irmão é deixar. da TI, né? Meu irmão é o mais velho, né? Eu tinha o Luciano e tinha o Adriano, que eu fiz a música Pinhal pra ele, né? Ah, sim, o composição. Adriano. E ele sempre foi da TI, ele é de tecnologia. E ele, cara, desde lá do final dos anos 80, ele já falava, cara, a tecnologia pode nos substituir, a tecnologia pode nos substituir. Ele era fixo. A gente tá vivendo agora, a gente tá cada vez... Agora ele fala, eu falei. Parece que a gente tá vivendo cada vez mais, né? A família do futuro, né? Os carros voadores, tudo isso já não tá mais tão distante. E não tá mais tão relevante, porque, Isso. na verdade, a gente tá se transportando pela internet para todos os lugares, né? Não É que precisa mais fisicamente se transportar. A evolução tecnológica ela nos surpreende, mas já não nos choca mais, né? Porque antes, pô, às vezes vinha um aparelho novo, causava aquele espanto, né? Hoje em dia, tu tá esperando a qualquer momento que se tenha realmente alguma coisa nova. Eu acho que o pior é o que o Harari fala, tô citando ele várias vezes, mas acho que é pontual mesmo, que é a questão da sociedade é baseada em confiança e a fake news e o que se cria nessas tecnologias é a destruição da confiança. Porque os algoritmos também jogam nesse sentido, né? E isso eu acho que é o grande perigo, cara. Perder a confiança na humanidade, né? Aí nós vamos pro caos e daí ferrou. E daí talvez a inteligência artificial se sobressaia e aí não sei como é que vai ser. Que a gente fique à mercê, né? De toda essa... A gente não mereça. Retornando um pouquinho pra tua trajetória, falar um pouco mais, a gente só pincelou sobre o Pouca Vogal. Ah, sim, o Pouca Como Vogal é que muito foi legal. Quando é que tu e Humberto sentam na mesma mesa e diz, pô, acho que dá pra sair algo? A gente sempre foi amigo, assim, desde muito cedo, daí muito cedo mesmo, né? Diferente do Thiago, que eu conheci depois, o Humberto não. Desde os anos 80, a gente já se conhecia, né? Da cena do rock gaúcho, né? E daí a gente sempre brincava, assim, que a gente iria fazer alguma coisa. Ele queria fazer uma banda de heavy metal comigo, fazer uma banda de heavy metal. Brincando sempre. A gente se cruzou gravando discos em Los Angeles, então a gente se encontrou e se encontrava pelo caminho. Mas aí quando foi, cara, o acústico, que eu fiz o acústico, eu convidei ele para cantar uma música no acústico. E ele cantou. E daí a gente começou a compor juntos. E daí a gente compôs uma música pro disco seguinte, que foi A Força do Silêncio. E daí o meu irmão diagnosticou e a gente teve que parar pro Luciano começar o tratamento. E ele tava dando uma pausa no Engenheiros. Daí a gente, tava compondo junto, as duas bandas dando pausa. E a gente tinha aquele plano antigo, ele tinha essa ideia do Pouca Vogal. Lendecker, Gessinger. Porra, tava tudo ali na mesa, né, pra gente fazer. Pouca Vogal, Gessinger e Lendecker. E aí a gente, então, já tava compondo, aí compôs mais músicas e lançou um EP. Lançamos um EP já na CD e já na plataforma, já tinha plataforma. Aí, cara, aí a gente partiu pro DVD, aí a gente seguiu pra estrada e lançou o DVD e fez mais de 300 shows, né? E foi uma parceria muito bacana. Porque eu acho que a gente tem uma coisa de se completar muito legal, né? Eu acho que é único o que se criou no Pouca Vogal. É diferente do Cidadão Quem, é diferente do Engenheiros do Havaí. É o Pouca Vogal. E isso é bacana.
Ele recentemente disse, né, que não há chance no momento, né, de um retorno do Engenheiros e do Pouca Vogal. É a possibilidade de Cara, eu acho que uma nova reunião? sempre existe essa possibilidade. Eu acho que essa possibilidade tá no ar. Eu acho que pode existir, com certeza. A gente chegou a fazer um show depois de ter parado o Pouca Vogal. Acho que uns 2 anos depois a gente fez um show, né? É uma coisa que tá no ar, pode acontecer. Tá no... A gente se dá muito bem. Eu e o Guess, Seguem tendo contato? Sim, claro. A gente segue compondo, na verdade. Esse disco novo agora tem 2 músicas que eu fiz com ele. Esse que eu tô fazendo. Talvez uma não entre, outra entre, mas... E depois nos discos deles também teve música nossa. Às vezes eu nem lembro, assim, eu escuto essa música. Essa música é de nós, nossa. Pô, nem me lembro dessa música. É legal, é demais, é muito legal. Tu consegue elencar o teu top 5 das tuas preferidas? De músicas? De composições tuas. Cara, daí é difícil, mas aí daria pra botar uma do Pouca Vogal também. Tem uma do Pouca Vogal que eu Pode acho ir, muito boa, tá. que é minha e do Guess, que é Breve. Que é uma música muito legal, não é muito conhecida, mas a gente até tá tocando agora no show, e eu gravei no meu DVD, quando eu fiz o DVD solo, né, ao vivo, eu botei Breve, é uma música que eu gosto muito, do Pouca Vogal. E daí, cara, tem essas outras do Ao Fim de Tudo, que eu gosto, que não entrou nessa lista das 5 mais tocadas minhas, né? Mas que eu botaria nas 5 melhores minhas. O Dia Especial acho que também merece. O Pinhal acho que também merece estar, né? Segundos. Música inédita. Eu acho que música inédita é importante estar. Cara, é que é fogo, né? Porque também é um pouco que nem filho. Remete É cada que vez nem filho, é que nem uma época filho, da né? vida, né? Não tem como escolher melhor. Não, os Segundos não é minha, sabia? Não. É a única música do Cidadão Kane que não é Olha minha. Já errei. Não, mas todo mundo acha que é Aham. porque tá no repertório do Cidadão Kane, mas é de 4 amigos meus. O Juliano Courtois, desculpa, 3, né? Eu me incluo junto, porque eu também participei um pouco, mas não sou da autoria da música. Uma música linda, os Segundos. Mas tem muita música, cara, e todas são como se fossem filhos, então Mas tem as que eu acho que traduzem mais. Que traduzem mais. Porque acho que cada uma, não sou compositor e muito longe disso, mas acho que cada uma remete a uma fase, um período, né? Mas é incrível, da composição, uma né? que não tá nessa lista dos 5, cara, e que eu sinto mais, assim, pegar as pessoas é Pinhal. Pinhal. É. Porque acho que ela reflete, talvez, uma dia a dia, uma história, sei né? lá, tem uma coisa da memória, né? Afetiva. Afetiva. Da coisa do veraneio, E né? tu fala tu não fala realmente de uma cidade, de uma localidade, um balneário tão E tem uma intimista, história né? interessante que eu sempre conto, né? Que essa música eu compus pro primeiro disco do Cidadão Kane. E não entrou, porque a gravadora achava que era muito regional, que ninguém ia... Né, Pinhal. Preconceito contra Pinhal, né? Tu ainda veraneia lá? Sim. E na segundo disco tentei botar, não entrou também. Falei, caraca, velho. Aí no terceiro disco, que já foi um disco independente, né? Aí eu botei e a música aconteceu. Pra você ver como é bobagem isso, né, cara? Já se tornou cidadão emérito de Cara, Pinhal? olha, eu tô quase. Vou ter que puxar a orelha da galera eles daqui. votaram lá que a música... Eles votaram lá na Câmara deles lá que a música é a música oficial de Pinhal. Olha que legal. Patrimônio já cultural da cidade. Bom, escola... A última. Já estamos caminhando aí para encerrar. A última aí. E o Escola é o responsável por isso, né? Tem uma Então, polêmica atual que foi lançada por um cara muito polemista, que é o Lobão. Muito polêmico também. Toca roll. Toca roll, eu não sei o que é isso. Que Ele disse assim, ó. Chega de falar toca roll. Toca roll, sim, eu ouvi falar nisso. Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, eu sou simpático com isso, sabe? Porque todo show a galera fala toca Raul, né? Isso virou um patrimônio do Raul, né, cara? Eu acho que o Raul é um cara genial. Eu acho legal isso, cara. Quando toca, eu não me incomodo, não. Não? Não. É porque ele Isso aí já virou um clichê, né? Eu ia cara? até trazer o paralelo no show que eu comentei antes do Nenhum no final de semana. Inclusive, peguem os celulares, tirem uma foto, daí apareceu no telão a foto do Raul. Eu vou tocar Raul e quero que vocês marquem o... Mas eu não toco Raul, não. Né? E ao ponto de obedecer o clichê, eu não faço, mas pode pedir que eu acho simpático. Então tá merecido. E tu, Escola, toca Raul não? Tu não tem problema com o Raul? Não tem problema nenhum. Estava no teu repertório da infância? Não, cara, eu não sou muito da geração assim, até sou, mas não consumiu? Não consumi muito. Não, claro que escutava, né? Mas não sou aquele maluco beleza, assim, né? Mas é muito legal, cara, muito bacana. E eu não me incomodo, não. Pedir música eu acho bacana. Pode pedir qualquer música. Tá liberado. Até eu tenho um show que é pedidos, né? Aí nesse show
Quem sabe? Quem sabe rola. Já tem data dos próximos shows? Então, cara, essa semana a gente vai estar em Rio Grande, né? A gente fez Floripa agora semana passada, Florianópolis, Caxias. Estaremos em Rio Grande nessa semana, mas o que eu sugiro é que vá nas redes sociais, né? No Instagram, Pode deixar aí no Instagram, site claro. oficial também, para Pode ver a compartilhar agenda, das né? redes aí. No final do ano acho que a gente volta para o Araújo Viana para fazer o último show dessa turnê de comemoração dos 20 anos desse acústico, da Cidadão Quem, que eu estou fazendo um show comemorando esses 20 anos, né? Então, tocando as músicas desse disco. E ao mesmo tempo tem o Triângulo, que é o elétrico, que é eu, o Guilherme, né? O meu filho tocando baixo, e o Cláudio na bateria. E tem esse Pedidos, que é o violão do meu avô, que eu toco de terno, igualzinho o João Gilberto, assim, copio tudo. Os microfones iguais, o banco igual, o terno igual. É uma influência forte também, o João Gilberto. João Gilberto. E aí eu faço essa brincadeira, né? Óbvio que eu não tenho a pretensão de ser... Imagina, né? Mas fica bacana, fica bonito, esteticamente fica bonito. E aí eu atendo pedidos no violão de nylon do meu avô, num show solo, assim, só violão mesmo. E é bem bacana esse show. Que maravilha. Então, com certeza, vamos fazer o possível já para reservar a data lá em dezembro, estarmos Isso. E o disco novo, não falei, Beleza, esse eu tô beleza. mixando. Mas assim, como eu não tenho também, cara, nenhuma obrigação de lançar, né? Eu espero que ele fique bom, muito bom, que eu gosto muito dele, daí ele vai sair. Eu tô na fase de mixagem e ainda gravando algumas coisas, mas eu gravei ele todo nos Estados Unidos, assim, o grosso dele. Dentro deste ano ainda? Tu acredita? Sim, eu acho que sai dentro Que desse sai ano. desse. Eu só não sei quando, talvez no final. Que maravilha. Bom, acho que foi um baita papo. Acho que aprendemos Muito bom. muito, né? Duca, Pô, muito obrigado pelo pela tua convite. presença aqui. É muito bom bater papo. Bom, a gente vai estar sempre de portas abertas aí, quando quiser estar conosco, a gente vai estar sempre aí de portas abertas para te receber. Mais uma vez, quero deixar para vocês aí, então, uma sugestão, né, para vocês irem lá na Amazon também, nas livrarias, quem quer aqui de Porto Alegre, pode procurar diretamente nas livrarias. Tem o Aluno da Tempestade, o livro do Daniel Escola, retratando toda a sua trajetória aí dos últimos anos, toda a carreira, passando tudo, né? Batendo toda essa superação. E bom, também tem que agradecer novamente os nossos patrocinadores. Hoje a gente estreamos 2, a Cressol, onde estava aí tomando um chimarrão, com a cuia da Cressol, que é uma cooperativa de crédito aqui do Rio Grande do Sul, né, com os pés no campo e o coração voltado para as pessoas. Hoje está presente em todo o país, conectando milhares de brasileiros que acreditam em um jeito mais humano, justo e coletivo de crescer. E é por isso que essa parceria faz tanto sentido para a gente, porque aqui na sessão a gente também acredita no poder do diálogo, da escuta da comunidade. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Cressol por acreditar também no nosso conteúdo, né? Que a gente consiga seguir conectando pessoas com boas histórias. Então, quem puder acompanhar, abrir sua conta lá na Cressol, uma cooperativa de crédito, todas elas muito parceiras da comunidade, com seus projetos sociais, ajudando diretamente com seus retornos, seus lucros ao município que ela faz parte. Então, quem puder fazer parte da cooperativa Cressol, então fica aqui o convite para vocês conhecerem as cooperativas de crédito da Cressol. A Geoprospec, nossa parceira mais antigo aqui, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. A Inc. Comunicação Integrada é uma agência de marketing que acredita na criatividade com propósito de conexão verdadeira entre marcas e pessoas e principalmente com projetos que contam boas histórias. Como vocês viram hoje, temos aqui, além de um grande convidado, toda a nossa nova identidade visual, novas cores, nova logo. Então, estaremos lançando aí nesse episódio a nossa nova identidade visual feita pela Inc. Então, vocês vão ter uma empresa ou que tenha necessidade, né, de um gerenciamento de suas redes sociais, criação de marca, podem chamar também lá no Instagram a Comunica Inc. E também, por fim, e não menos importante, a Icone Food, né, o ícone das madrugadas lá na região do Vale dos Sinos. Para você que gosta de um bom lanche, um bom pedido, né, dentro do iFood, dentro das redes sociais, chama a Icone Food, que com certeza vocês terão o melhor lanche da região, localizado em Estância Velha, na sua loja física, na Avenida 7 de Setembro. Não percam e chamam o pessoal. Duca, qual as tuas redes sociais? Duca Lendecker, Lá oficial, ducalendecker.com.br. Tá no Spotify, tá no YouTube, Sim, tá no Instagram, tudo. tudo. Então, sigam lá o Duca, @Daniel Escola, também
lá nas redes sociais, @JoãoGabrielDilkin. E também nos sigam lá no Instagram do nosso Sessão Extraordinária, nosso canal no YouTube, no Spotify, TikTok e compartilhem bastante. Até a próxima. Muito obrigado.